Graça e paz a todos. Estamos na sequência das histórias biográficas resumidas, né, de alguns apóstolos ou dos apóstolos. E hoje nós vamos fazer o estudo biográfico ou apresentação biográfica do apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, também era conhecido como Tiago Menor. Lembra do outro estudo, né? Da outra biografia que nós falamos do Tiago Maior? Então, esse é o famoso Tiago Menor, para que houvesse a distinção entre os dois Tiagos, né? Foi um dos 12 apóstolos originais escolhidos por Jesus. A sua vida e ministério. Tiago era filho de Alfeu, irmão de Mateus. Outro apóstolo, Mateus 10, 3 e Marcos 3, 18, a conferir. Ele foi chamado por Jesus para ser um dos seus apóstolos. Está lá em Mateus 10, 3 e Marcos 3, 18. Tiago é mencionado em várias ocasiões nos evangelhos, incluindo a lista de apóstolos em Mateus 10, 3 e Marcos 3, 18. Ele também é mencionado em Atos 1, 13, como um dos apóstolos que estavam reunidos no quarto superior após a ascensão de Jesus. Vamos ver o que tem lá em Atos 1:13. Atos 1:13. Nós encontramos a seguinte referência sobre este apóstolo. Atos 1:13. E diz assim: E entrando, subiram ao cenáculo, onde havia Pedro e Tiago, José, André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas de Tiago. Todos estavam perseverando unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. É uma outra polêmica para quem gosta de polemizar, mas é um fato bíblico e histórico. Mas aí vamos entrar, isso aí é uma outra questão. Então, Tiago, o menor, né? O filho de Alfeu, ele estava ali entre os 12, naquele momento lá junto. Então, dá ali nomes aos outros. Ele foi decapitado, após a ascensão de Jesus. Morte, né? A morte de Tiago. De acordo com a tradição, Tiago foi decapitado em Jerusalém durante o reinado do rei Herodes Agripa, 44 depois de Cristo, e está escrito em Atos 12, versículo 1 e 2. Atos 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Herodes, texto, né? A referência, o título: Herodes manda matar Tiago, Pedro manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Atos 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Então vemos aqui que, semelhantemente a todos os outros
apóstolos, Tiago também foi martirizado. Nesse caso aqui, por Herodes Agripa, no ano de 44 depois de Cristo. Referência, Atos 12, capítulo 1 ao 2. Aliás, versículo 1 ao 2. Ele foi decapitado por uma espada, tornando-se o primeiro apóstolo a ser decapitado. Atos 12, versículo 1 e 2. O seu legado, né? O seu legado, Tiago hoje é considerado um mártir e um santo. E vemos que, para que não haja confusão, santo não é aquele que é, depois de morto, moldado em barro, em argila, em gesso, em pedra, em madeira, colocado diante de um pedestal e venerado, pedido a ele, suplicado a ele, intercedido a ele em morte, para que não haja confusão. Eu posso interceder por você, porque eu estou vivo. Mas quem morreu não sabe o que acontece aqui, da mesma forma que você não sabe o que acontece lá. E a Bíblia diz, deixa clara isso. Na sepultura não há obras. Então, por que as pessoas insistem ainda, irmão Luiz, em orar, em pedir para pessoas mortas, só porque foram santos? Santo é pessoas separadas, pessoas escolhidas, pessoas que se separaram do mal. Bebiam, não bebem mais, fumavam, não fumam mais, roubavam, não roubam mais. Separado, santo nesse texto, nesse contexto, quer dizer separado. Então, Tiago, aqui, o seu legado é que ele foi reconhecido, ou ele é reconhecido como um mártir e um santo. Ou seja, alguém que morreu pela causa do Evangelho, pelo rei Herodes Agripa, 44 depois de Cristo, e ele era um homem separado. Então, assim sendo, ele era santo. Não por ter divindade, ele tinha sim o poder que Deus, o próprio Cristo, o concedeu de fazer todas as obras que Jesus fazia e até mais e maiores do que o próprio Cristo. Assim como está determinado e confiado a mim e a você. Mas nem por isso somos capazes ou dignos de sermos adorados. De alguém chegar e depois que eu morrer, chegar e dizer, olha, irmão Luiz, ele era um cara que ele pregava, ele estudava, ele metia a cara na internet e falava de Jesus. Então era um cara santo. Então agora vamos, depois dele pedir, vamos lá no túmulo dele pedir para que ele cure, para que ele faça isso. Não, 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 não. Meu pastor Taylor é um homem santo, separado. Tem seus defeitos, suas limitações, sim, ele é humano. Mas Deus opera através dele curas. E eu sou testemunho disso. Mas isso acontece em vida. Porque depois que ele descer à sepultura, não há obras. E eu não vou no túmulo dele pedir para que ele me cure. Pedir uma bênção a ele, porque não existe essa possibilidade. No túmulo não há obras. Enquanto há vida, há esperança, já diz o ditado popular. Enquanto há vida, há fé. Enquanto há vida, há obras. Enquanto há vida, há intercessão. Enquanto há vida, eu posso orar por você. Para Deus te curar, para Deus te libertar, para Deus transformar a sua vida. Mas depois que eu morrer, só vai ficar o nome. Aquele era um santo homem, aquela era uma santa mulher. Mas não pode, não deve e não existe a possibilidade real de alguém interceder. E eu termino dizendo que aqui, neste livro, deixa bem claro que existe um só Deus, um só Senhor.
e um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, aquele que escolheu os 12 apóstolos, incluindo este que nós falamos biograficamente hoje, Tiago Menor. Que Deus abençoe o seu dia, medite sobre isso e que Deus possa clarear a sua mente e que você não fique somente nisso. Vá ler livros, vá ler a Bíblia e vá procurar aprender para não ser enganado, para não ser trapaceado, para não ser ser presa fácil na mentira do inimigo. Que Deus abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Eu sou Luiz Silva e fique ligado na rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica.